Irmãos, hoje nós daremos sequência à nossa série, a fidelidade de Deus na salvação, e hoje nós chegamos ao final do livro de Ruth, ao final dessa história, com esse domingo, 7 domingos, expondo trecho a trecho a história do livro de Ruth, e nós acompanhamos a trajetória dessa família grande, que se perdeu pelo caminho. Lá no capítulo 1, a gente viu Elimeleque se afastando de Deus, se afastando da casa do pão, e depois, acho que no segundo domingo, no terceiro domingo, nós já vimos eles voltando de volta. Deus ali dá um sinal a eles, e encontra eles no meio do sofrimento, e os traz de volta. E nessa manhã, o meu desejo de coração é que nós terminemos essa série de mensagens com o coração cheio da graça e da misericórdia de Deus, nos lembrando sempre de que Deus está guiando essa história. A história da nossa vida, como nós cantamos aqui, ela é muito maior do que os nossos dias em que nós acordamos, dormimos, vivemos, e o livro de Ruth traz isso com muita certeza para nós. Então o meu desejo é que nós saiamos daqui crendo que Deus nos ama, que Deus cuida da nossa história, e nenhum detalhe passa despercebido pela graça, pela misericórdia, pela bondade, pela providência de Deus. E com isso em mente, para a gente poder partir para o fim da nossa série, eu queria refletir com vocês sobre algumas coisas importantes. Nós já passamos praticamente pelos 4 capítulos do livro de Ruth, e olhamos para a caminhada cristã nossa, diária, cheias de percalços da vida, e nós somos convidados a fazer uma reflexão sincera hoje, para que a gente inicie esse sermão, porque se nada do que a gente ouviu até aqui pôde ser aplicado na nossa vida, essas perguntas precisam fazer com que nós apliquemos a nossa vida a esse texto do livro de Ruth. Nós precisamos fazer um exame sincero ao nosso coração. Quantos de nós aqui, em algum momento, já enfrentou um problema tão grande que pensamos em parar? Quantos de nós já passamos por momentos em que nós pensamos em desistir, abandonar a fé, abandonar a caminhada cristã? Quantos de nós, pressionados pela dor ou pela tristeza, deixaram a vontade de Deus de lado e começaram a buscar socorro em lugares que não estavam debaixo das asas de Deus? Talvez alguns de nós estejam aqui hoje justamente porque na dor, na tristeza, na dificuldade, buscando socorro, caíram dentro da comunidade de fé e encontraram a Jesus Cristo, que transforma vidas, que nos dá esperança em meio às desgraças que acontecem a nós. Ou talvez nós estamos aqui porque nós nos relacionamos com alguém, nós casamos, nós namoramos e nós nos achegamos ao meio da comunidade de fé. Eu não sei como cada um de vocês aqui, de forma clara e objetiva, chegou aqui hoje, mas quando nós refletimos para essas questões, nós percebemos que a história de Ruth, irmãos, ela não é distante da nossa realidade. A história do livro de Ruth, em diferentes momentos da vida, nós podemos enxergá-la ao longo da nossa caminhada. Quando nós olhamos para a vida, nós podemos enxergar detalhes da narrativa histórica deste texto, que faz um paralelo completo com a nossa vida. Às vezes, irmãos, nós somos como Elimeleque, que se afastou da vontade de Deus, tentando buscar socorro fora da vontade de Deus, à sua própria maneira, buscando os desejos do seu próprio coração. Em outros momentos, nós parecemos com Noemi, com o coração ferido, lutando para enxergar a graça e a fidelidade do Senhor em meio à dor. Às vezes, irmãos, nós agimos como Malom e Quilion, ou recebemos as decisões como Malom e Quilion, colhendo consequências de escolhas equivocadas. Alguns de nós se identificam com Orfa, provavelmente, que diante das dificuldades, decide voltar para trás, não encará-las elas como deveria ser encarado. Outros se veem como o tal daquele fulano, que foi citado na Bíblia, que nem mereceu que o seu nome fosse citado no texto.
Ele teve a oportunidade de participar da história redentora da vida de uma mulher que precisava de ajuda, mas ele escolheu buscar primeiro as suas prioridades e as vontades do seu coração. Nós podemos também nos reconhecer em Boaz, um homem íntegro que assume a responsabilidade, que protege, que vive segundo a vontade de Deus. E sobretudo, irmãos, muitos de nós nos vemos em Ruth. É muito melhor nos vermos em Ruth, a pessoa que era abandonada e que recebeu o cuidado, o amor, que recebeu a generosidade de algumas pessoas. Mas em muitos momentos da vida nós não somos como Ruth, nós somos como Elimeleque, nós somos como Noemi, às vezes nós somos como Orfa, às vezes nós somos como fulano, nós não nos portamos como deveria portar, nós não vivemos como deveria viver, e as nossas vidas começam a se enrolar em embolos de desgosto, de desgraça, de destruição e de muitos problemas. Eu não sei exatamente onde cada um de nós está nessa história, vocês conhecem o coração de vocês, mas cada um de nós conhece muito bem aquilo que Deus deseja para a nossa vida como povo de Deus. Então, que Deus nos ajude, irmãos, ao longo da exposição desse sermão, enxergar como Ele tem conduzido a nossa história através desse pequeno trecho que nós vamos ler no livro de Ruth, e como temos nos portado diante da vontade de Deus, e como Ele nos leva ao final da história, que Ele mesmo já planejou desde a eternidade. E eu queria ler com vocês o texto de Ruth, capítulo 4, de verso 13 a 22. Nós vamos refletir hoje como Deus conduz a história, como Deus já conduziu a história e vai continuar conduzindo até o fim, e no meio disso Ele vai restaurando as pessoas que fazem parte dos seus planos. A palavra de Deus nos diz assim: Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou a sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho de sua nora, que a ama e que é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo, passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé e pai de Davi. Essa é a história dos antepassados de Davi, desde Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou a Davi. Vamos orar mais uma vez. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, que é verdadeira, rica em ensinos e transforma o nosso coração. Deus, na Tua graça, pela Tua misericórdia, eu te peço que o Senhor nos conduza, Pai, através do fio de fidelidade, que o sermão exposto nessa manhã vá de encontro aos nossos corações e nos lembre de que o Senhor é um Deus que conduz a história, que nos restaura no meio dela e sempre nos traz de volta ao centro da sua vontade. Irmãos, eu queria lembrá-los que do verso 13 ao verso 16, nós aprendemos que as nossas alegrias e as nossas tristezas, elas fazem parte de um plano eterno de Deus. Quando nós olhamos para o fim desse livro de Ruth, o último foco da narrativa aqui, agora nós enxergamos o casamento, como nós lemos no versículo 13, o casamento finalmente se concretiza, aquilo que a gente estava esperando há bastante tempo, como se fosse um romance, que quase um homem consegue casar com Ruth no final da história. No fim a gente vê que Deus conduziu, e Boaz casou com ela, e a toma por mulher, e cumpre os planos de redenção como resgatador, o Goel. A gente vai olhar nos estudos de teologia,
que Boaz foi um Goel, um resgatador, um salvador de uma mulher sem esperança. Boaz restaurou a sua dignidade. Boaz deu a ela esperança. Aquela moabita que nós vimos no começo do livro, perdida, sem marido, sem sogro, passando fome. Agora nós vemos ela vivendo o cuidado, a graça e a bondade de Deus. E também vimos que, mesmo viúva e estrangeira, ela prometeu amar Noemi, cuidar de Noemi com todo cuidado, como se fosse como se Noemi fosse a mãe dela, dedicando a sua vida a ela. Sendo uma estrangeira, ela decidiu cuidar de Noemi, adorar ao Deus santo e verdadeiro de Noemi, e com isso ela também recebeu a graça e a bondade do Deus de Noemi, que transbordou na sua vida. Só que o texto segue, nos dizendo que Boaz a possuiu, eles tiveram relação, e o Senhor concedeu que ela engravidasse. A gente precisa focar nessa palavra, o Senhor concedeu. A Bíblia nos relata que Deus quis que ela engravidasse, fazia parte do plano de Deus que ela tivesse um filho. Eis a bênção. Ela alcançou a vida de Ruth, que havia sido perdida, longe de sua terra, que buscou socorro, graça e misericórdia. A história que nós começamos a olhar lá atrás, ela agora começa a se encerrar cheia de bondade e graça de Deus. Não existe um final mais maravilhoso do que esse. Uma mulher perdida, que não tinha nada, encontra um casamento, encontra um filho, e a sua felicidade chega ao extremo da beleza e da bondade e da graça que Deus poderia dar a ela. Ruth, então, ela engravida de Boaz, e Deus traz a alegria a ela. Só que o texto continua. O texto agora, a partir do verso 14, se desloca de Ruth, termina a história dela, mostra que Deus concluiu o plano de esperança, graça e misericórdia na vida dela, e a partir de agora, Noemi retorna ao centro da narrativa. Noemi agora, a partir do verso 14, se transforma o centro da narrativa até o fim do verso 16. E por que que isso acontece? Deus concretiza na história, no livro de Ruth, o final que ele desejava a ela. E agora nós vemos que Noemi, olhando para a vida dela, após ela ter saído lá de Moabe, infeliz e amargurada, pobre, sem marido, sem esperança, ela retorna à sua cidade, enxergando Deus como um inimigo. Os olhos que Noemi via as coisas como estavam acontecendo, era que Deus não amava mais ela, que Deus estava punindo a sua vida, e de que Deus não era um consolador da sua alma. Noemi havia interpretado que o sofrimento que acontecia na vida dela era a prova de que Deus estava contra ela. Noemi, no começo do livro, tinha uma vida amargurada, e a sua visão estava completamente embaçada por aquilo que ela não conseguia enxergar, e é justamente por isso que o texto agora bruscamente retorna a ela. Deus quer mostrar para nós que aquilo que Noemi sentia não era verdade, que aquilo que Noemi pensava sobre ele não era verdade, que a sua vista de como ela enxergava o que Deus fazia na história estava completamente nublada pela dor, pela perda, pela ansiedade. Noemi foi impaciente e não esperou o tempo oportuno de Deus. A leitura dos fatos que Noemi fez, ela não correspondia com a realidade daquilo que Deus deseja para o seu povo. Noemi enxergava que a sua vida estava completamente jogada ao acaso e que Deus não controlava a história. Então, irmãos, a vida do justo, quando nós olhamos para a vida de Noemi, olhamos para a vida de Ruth, nós vemos desde o início que ela não é uma pista igual essas autoestradas americanas, que elas são retas, que a gente vê até o fim dela. Não. O texto mostra para a gente que a caminhada cristã rumo à glória, rumo à vida eterna, está dando eco aqui, viu, William? Ela é ruim, ela não é reta, ela é uma curva.
a nossa vida é feita de altos e baixos. Então o texto está trazendo para a gente isso, e muito mais do que isso, a nossa vida é feita de surpresas que Deus coloca no caminho, que foram planejadas a nós desde a eternidade. Quando nós chegamos ao final do livro de Ruth, nós vemos que Deus cuidou de Ruth em cada detalhe. O que Ruth olhava como sendo desgraça, fazia parte do plano soberano de Deus. Então, por isso, a história saiu de Ruth e entrou em Noemi, e a partir de agora começa a mostrar Noemi como aquela mulher que estava sendo abençoada e agraciada a Deus. Então, nós olhamos e vemos, a partir do verso 14, que as vizinhas, ao testemunharem tudo o que estava acontecendo, tornaram instrumentos de Deus para declarar a verdade da falsa percepção de Noemi. O verso 14 diz que as mulheres louvaram ao Senhor, porque hoje não deixou Noemi sem resgatador. Então a Noemi não conseguia enxergar a graça que Deus estava derramando sobre ela. Só que as mulheres, com as suas bocas, verbalizaram o que Deus estava fazendo na vida de Ruth. Ou seja, elas disseram: Noemi, você achou que Deus estava contra você, você achou que Deus era o seu inimigo, mas Ele sempre esteve trabalhando ao seu favor. Você saiu de Moabe sem marido, você saiu de Moabe sem filhos, sem esperanças, e agora Deus te deu uma família, e Deus te deu um resgatador. A providência de Deus que transbordou no casamento de Ruth, irmãos, e Boaz, ela invadiu a vida dessa viúva que estava sem esperanças e perdida. Isso é exatamente o significado no contexto da época. Isso é significativo no contexto da época. Para nós temos os nossos meios de segurança em outros lugares, mas para esse tempo, mulheres viúvas sem herdeiros simbolizava fome, simbolizava abandono, simbolizava falta de esperança e até uma velhice muito cruel. Filhos naquela época, netos naquela época, eram sinônimos de segurança, eram sinônimos de proteção. O neto dela cuidaria dela, o neto dela a sustentaria, o neto dela daria alimento, a protegeria. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que Deus está revelando que Ele restaurou a dignidade dela, deu a ela uma família e deu a ela também uma esperança para o final da sua vida. E percebam, o filho não é filho, o neto não é neto de sangue. Aqui, o neto de Ruth, o neto de Noemi, o filho de Ruth, não tem parentesco nenhum sanguíneo com ela. Ele não era filho nem de Malom e nem de Quilion, mas Ruth havia feito um pacto de amor e fidelidade com a sua sogra, e isso incluía a sua descendência. O amor que ela teve por sua sogra simbolizava um elo até o fim de sua vida. Então, se Ruth engravidou e deu à luz a um filho, Noemi teve um neto, Noemi teve um herdeiro, Noemi teve um resgatador. Então, irmãos, assim Deus insere Noemi num lar que Ele mesmo estava construindo. Um lar de Ruth que Deus estava construindo, Noemi recebe a graça e a segurança de uma velhice. O menino se torna símbolo vivo da esperança e da restauração na vida de Noemi. O cuidado que ela receberia na velhice, ele não seria expressão, ele seria a expressão concreta da graça de Deus que havia se achegado àquela senhora que estava sem esperanças e não sabia o que ia acontecer na sua vida. Aqui nós enxergamos o espelho perfeito do capítulo 1. Quando nós olhamos para o capítulo 4, para o fim do capítulo 4 e para o capítulo 1, nós vemos que Noemi agora se torna restaurada. No capítulo 1 ela era uma Noemi vazia. Noemi, ela volta de Moabe sem nada, e agora ela tem uma família, ela tem neto, ela tem proteção. E essa cena, irmãos, aponta para algo muito maior. Assim como Noemi recebe um neto que não é seu por sangue,
Aqui nós já temos uma tipologia daquilo que Cristo faria por nós. Nós também recebemos adoção por meio de Cristo. Nós também recebemos amor, graça, misericórdia e segurança. Deus nos tornou herdeiros por meio do seu Filho Jesus. A restauração de Noemi por meio do seu neto antecipa o que Cristo faria por nós séculos adiante, partindo do ponto deles. Nos acolher, nos dar nome, nos dar vida, nos dar família e nos dar herança. Então, irmãos, nós chegamos no verso 16, quando nós lemos que Noemi toma o menino nos seus braços e passa a cuidar dele. Poxa vida, não era filho de Ruth? Noemi não havia ganhado um neto? As mulheres celebram, Noemi tem um filho. Assim Noemi toma como filho e cuida dele. É como se Noemi tivesse tomado a posição de uma ama. Aquelas mulheres que ajudavam a cuidar do menino, do bebê, enquanto a sua família tinha os seus afazeres, a família também cuidava. Só que os detalhes que ficavam periféricos da vida do menino, a ama era responsável por manter a saúde, a alimentação e o cuidado do menino. E Noemi recebeu o presente de poder cuidar do seu neto e trazer alegria e esperança para o seu coração que havia sido tomado por tristeza. Então a Noemi toma ele como filho, cuida dele. E Deus sela a história com graça, misericórdia e redenção. E aí nós vemos o final da história de Noemi e Ruth, pincelada nesses dois pequenos trechos. E, irmãos, quando nós olhamos para tudo isso, nós percebemos como Deus conduz toda a história, inclusive a nossa. Deus não olha para a nossa vida distante, Deus não olha para a nossa vida longe, como se nós pudéssemos viver e se tudo der mal a gente procura Deus. Mesmo quando o nosso coração está endurecido, ou quando as nossas escolhas, elas parecem contrárias à sua vontade, o Senhor continua guiando tudo para cumprir os seus propósitos eternos. Ele não é surpreendido pelo nosso pecado, irmãos. Deus não é surpreendido pela dureza do nosso coração. Deus não é limitado pelas nossas fraquezas. Deus, Ele conduz a nossa história apesar de nós. Deus continua guiando a sua história apesar de nós, para que a sua vontade seja feita e o seu plano eterno seja revelado a nós de forma fracionada. E aqui, irmãos, nós aprendemos algo precioso. Deixa eu só beber uma água aqui. Nós temos um valor diante de Deus. Apesar de Deus não contar com as nossas fraquezas e o nosso pecado, para que a sua história de redenção seja concluída com sucesso, Deus, Ele é um Deus que olha para nós e nós temos um valor diante dEle. Ruth, ela não foi escolhida porque ela era fraca ou era forte. Ruth, ela não foi escolhida pela sua nacionalidade, ou pela sua cultura, ou pelas suas posses, mas porque ela enxergou, porque Deus enxergou o seu coração e decidiu incluir ela no plano redentor e perfeito que Ele havia feito na eternidade. E Ruth e Boaz eram pessoas que temeram ao Senhor e buscaram viver com integridade. Deus os encontra, Deus os transforma e Deus dá um propósito de vida a eles. E é assim que nós olhamos para isso. Deus os abençoou com um casamento, Deus os abençoou com filhos, não porque eles obedeceram a Deus. A obediência não traz a nós bênçãos, mas porque eles se colocaram no caminho da vontade de Deus, aonde as bênçãos nos alcançam pelo tempo determinado que Deus tem preparado a nós. Quando nós vivemos segundo a vontade de Deus, irmãos, mesmo em caminhos difíceis, caminhos que nós vamos enfrentar todos os dias da nossa vida, a graça de Deus nos encontra. Nós também olhamos para Noemi, ferida, vazia, amarga, acreditando que Deus era seu inimigo, mas quando ela percebeu a graça de Deus ao seu redor, a sua esperança foi restaurada. O filho de sua nora se tornou o presente do próprio Deus entregado às suas mãos.
Assim também é conosco, irmãos. Assim também é com a nossa vida. Os presentes de Deus chegam a nós nos momentos que Deus preparou a nós, dentro dos planos eternos de Deus a nós, e quando Deus deseja dar eles a nós. A vida, irmãos, como eu já falei lá atrás, ela não é uma linha reta. A nossa vida, ela não é perfeita. A nossa vida é cheia de pecados, a nossa vida é cheia de pesadelos, a nossa vida é cheia de noites escuras, a nossa vida é cheia de perdas, de frustrações, de rompimentos. A nossa vida é marcada muitas vezes por discórdias, por sangramentos internos dentro do nosso coração e da nossa alma, mas mesmo assim, a graça e a misericórdia de Deus nos alcançam. A graça e a misericórdia de Deus alcança aqueles que estão no caminho, porque Deus é fiel ao seu propósito, e Deus é fiel à sua palavra, e Deus não nos abandona. Até quando não conseguimos buscá-lo, como aconteceu com Noemi, sem forças, sem esperanças, por seus propósitos eternos, Deus nos busca, Deus nos coloca de pé, Deus vai ao nosso encontro, assim como Ele fez com Noemi. E Deus nos chama, irmãos, a viver em sua dependência. Deus nos chama, como eu falei aqui no começo do sermão, que a nossa liturgia, ela é uma liturgia didática, ela nos ensina a amar a Deus, ela nos ensina a contemplar a Deus, ela nos ensina a termos Deus como fonte primária da nossa vida, o Senhor da nossa adoração. É isso que Deus faz conosco através dos dias comuns. Deus nos chama, irmãos, a viver a nossa vida em dependência dEle, não baseadas nas nossas circunstâncias, não nas nossas dificuldades, mas no caráter imutável dEle que conduziu a história do livro de Ruth e de toda a Bíblia. O Deus perfeito que desejou criar a humanidade e o Deus perfeito que salvou a humanidade, apesar da própria humanidade. É sobre esse Deus que nós estamos falando, sobre a fidelidade desse Deus em conduzir uma história e conduzir o seu povo pela sua própria vontade. Mas Noemi, irmãos, assim como nós, muitas vezes interpretou a vida pela dor e não pelo caráter de Deus, e isso às vezes amarga o nosso coração, isso às vezes tira a nossa esperança, e nós começamos a esquecer que Deus continua cuidando de nós, que Deus continua sendo o nosso sustento. Quando as coisas começam a ficar difíceis e nós começamos a esquecer de um Deus que é perfeito, santo e justo, e começamos a olhar para o nosso sofrimento como se ele fosse o centro do mundo, a última bolacha do pacote, e nós começamos a nos sentir pressionados pela vida e achamos que nós não merecemos os nossos sofrimentos. Nós começamos a viver como Noemi. Os nossos olhos começam a se fechar para aquilo que Deus é, para aquilo que Deus fez, para aquilo que desejou fazer, e nós esquecemos que a palavra dele nos diz que muitas das vezes o sofrimento vem como didática de Deus para nos trazer de volta ao centro da sua vontade. Por isso, irmão, nós precisamos nos lembrar todos os dias de nossa vida, não existe cura para um coração longe de Deus. Não existe esperança para um coração amargo, longe daquele que pode nos transformar. Não há paz para um coração endurecido fora da graça de Deus. Não tem como viver em paz, viver tranquilos, se nós não estivermos perto de Deus, vendo Deus, contemplando a sua graça e olhando para aquilo que Ele fez e para aquilo que Ele é. Só assim nós vamos olhar para a nossa vida e para o nosso sofrimento e vamos viver todos os dias nos lembrando que Deus cuidará de nós, independente da situação. Por isso, irmãos, nós precisamos olhar para a vida, olhar para tudo que nós vivemos e fazemos e começarmos a olhar que Deus, para o Deus que está orquestrando a história, para o Deus que está cuidando de todas as coisas. Noemi, quando foi revelada a ela sobre o neto, sobre tudo que estava acontecendo, talvez a ficha dela caiu, e ela falou: poxa vida, quanto tempo eu perdi sendo amarga, quanto tempo eu perdi me preocupando só com o meu sofrimento, e quanto tempo eu perdi deixando de olhar para um Deus que é santo e verdadeiro.
A nossa vida, irmãos, é parte de um plano maior. A nossa vida, irmãos, ela faz parte de um plano muito maior do que nós podemos compreender através das nossas lentes humanas. Por isso que nós precisamos fazer o exercício diário de continuar olhando para a providência de Deus, de um Deus que fez um pacto e que cumpriu o seu pacto através de Jesus Cristo. Nós somos apenas um trecho pequeno de uma história eterna que Deus criou. O caminho é assim, irmãos. Nós temos duas opções. Quando nós trilhamos o caminho estreito, esse caminho, ele cobra de nós fidelidade, amor, confiança num Deus que é santo e verdadeiro. E quando nós olhamos para o caminho largo, esse caminho nos traz mais segurança, porque ele é um caminho largo, porque nós estamos ditando como nós vamos viver. E aí nós temos a nossa própria segurança. Só que esse caminho nos afasta de Deus, esse caminho nos afasta da segurança, esse caminho nos coloca em coisas que vão trazer aos nossos olhos alegria, que vão trazer aos nossos olhos esperanças passageiras, assim como o Lucas falou na leitura. Nós vamos começar a ter prazer em outras coisas e não vamos amar a Deus e olhar para Deus com clareza e fidelidade. Então, irmãos, o caminho estreito exige a nós renúncia e lágrimas, mas ele nos ajuda a olhar para o Deus que providenciou a história para nós. Já o caminho largo, ele nos oferece muitas facilidades, mas ele cobra de nós muitas coisas, e ele nos coloca a uma distância muito grande do Deus que cuida de nós, que é verdadeiro, santo e deseja governar as nossas vidas. O nosso Deus, ele não apenas escreve a nossa história, irmãos. Ele não apenas escreveu a nossa história, ele nos inseriu dentro da sua história eterna, perfeita, justa e completa. Ele nos molda no meio desse caminho, ele nos disciplina no meio desse caminho, ele nos chama ao arrependimento no meio desse caminho. Por isso que o caminho da dependência de Deus é o caminho mais seguro a nós. Por isso que o caminho que a gente vive olhando para Deus é o caminho mais seguro para nós que temos um coração que é propenso a amar tudo aquilo que não vem de Deus. E quando nós andamos contrários ao que Ele deseja, irmãos, não porque Ele nos rejeita, Ele faz isso, mas porque Ele nos ama, Ele nos traz de volta. Às vezes através do sofrimento, como aconteceu com Noemi, às vezes através de esperança, como ele fez com Ruth. Mas se lembrem, irmãos, a história não é sobre nós, a história é sobre Jesus. Desde o início, nós fazemos parte de um pedacinho muito pequeno dessa história. Então nós precisamos olhar para Deus e confiar naquilo que Deus já revelou a nós. Lembrem-se, irmãos, Deus, o Deus que nos chama, Ele não nos chama no acaso, Ele nos chama com fidelidade e com amor pactual a nós. Não importa se nós estamos no topo da montanha, não importa se nós estamos no fundo do vale, o Deus de Ruth, o Deus de Boaz, o Deus de Noemi, é o mesmo Deus que cuida de nós e vai continuar cuidando de nós. Desde Elimeleque, passando pela perda dos filhos, pela dureza de coração e se afastando da vontade de Deus, pela dor da Noemi, pela fidelidade de Ruth, Deus estava construindo o seu plano perfeito, e nós fazemos parte desse mesmo plano. Ele cuida de nós durante o caminho, Ele nos sustenta, Ele nos disciplina e Ele nos consola. E quando, irmãos, falamos de vida comum, nós precisamos nos lembrar de que Deus se revela a nós numa vida ordinária. Deus se revela a nós, Deus revela o seu extraordinário. Quando nós falamos o extraordinário de Deus, na maior parte das vezes, Ele se revela a nós de forma ordinária. Nós vivemos numa cultura complicada, que busca uma vida de comunhão, uma vida de adoração a Deus, que ela é baseada em busca de sinais espetaculares, que ela busca revelação, experiências dramáticas de fé. Deus fala a nós quando alguém coloca a mão na nossa cabeça e nós caímos rolando, ou porque alguém chega e eis que te digo, ou porque nós temos um sonho, ou porque acontece coisas.
Nós precisamos de coisas palpáveis para achar que Deus está cuidando de nós. Mas o livro de Ruth, irmãos, ele nos conduz à história de Deus através de uma vida simples, comum e diária. O livro de Ruth se revela através do pão que voltou a Belém, a decisão de uma nora de amar a sua sogra, o trabalho de um homem piedoso, um resgatador comum que amava a Deus mais do que qualquer outra coisa, um casamento honesto, simples como qualquer outro, o nascimento de uma criança. É assim que Deus se revela a nós e cuida de nós durante a nossa vida. O extraordinário de Deus, irmãos, ele entra na nossa vida por meio das coisas ordinárias. O nosso Deus, irmãos, é o Deus do pão de cada dia. O nosso Deus é o Deus dos encontros simples. O nosso Deus é o Deus das decisões discretas que nós fazemos todo dia, quando nós dobramos o nosso joelho e pedimos a Ele direção para como vamos viver a nossa vida, para como vamos cuidar dos nossos filhos. Assim como Boaz fez, nós também podemos crer, temer, amar e buscar a esse Deus. E nós vamos viver experiências com Deus nesses momentos, muito mais do que em momentos extraordinários. O extraordinário de Deus se revela a nós, irmãos, na maioria das vezes, na vida ordinária, quando nós entendermos que o nosso Deus age de maneira profunda na nossa vida, nos detalhes que às vezes nós nem percebemos, de maneira tão profunda, nós vamos conseguir contemplá-lo na beleza da sua santidade. Nós não vamos precisar nos matar para poder enxergar as coisas que Deus tem feito por nós. Um simples acordar de manhã já é graça, misericórdia e cuidado de Deus a nós. Um filho que se achega à família é graça, cuidado e misericórdia de Deus que se achega a nós. Uma decisão não tomada, que nós achamos que pode ser a pior delas na nossa vida, se transforma em graça, bondade e misericórdia. Deus nos ajuda a escolher os caminhos que nós vamos andar. Deus nos ajuda a viver do lado de pessoas comuns e diárias, que o nosso testemunho vai fazer com que essas pessoas conheçam a Deus através da nossa fidelidade a um Deus eterno, santo e verdadeiro. Deus não usa apenas heróis da fé, irmãos. Deus não usa pessoas extraordinárias. Ele usa homens e mulheres como nós, todos os dias que acordamos para viver a vida comum e diária, marcadas por limitações, marcada por fragilidades, marcada por pecados, e pessoas como eu e você, irmãos, que dependem da graça e da misericórdia de Deus como um gotejo, diariamente dentro das nossas vidas, dentro do nosso casamento. É nesses momentos em que Deus goteja a sua graça e a sua misericórdia, que nós somos encontrados com paz, com tranquilidade, com a percepção correta de que Deus está guiando a história, independente se nós estamos na montanha ou se nós estamos no vale. Deus continua gotejando a sua proteção, o seu cuidado e o seu amor a nós. E é exatamente isso que nós começamos a enxergar, irmãos, a partir do verso 17. Deus não apenas cuida de nós, Deus não apenas nos leva por pastos verdejantes, não nos guia pelo caminho. A palavra de Deus aqui nos diz, nós vamos ver o Deus perfeito que restaura pessoas, que usa pessoas para a sua glória. A palavra nos diz que as mulheres da vizinhança deram ao menino o nome de Obed. Deus continua agora guiando a história a partir de Obed. O que significa Obed, irmãos? Seu nome significa servo, trabalhador, adorador. Não descreve apenas o seu caráter. A palavra de Deus aqui não traz para nós só o seu caráter, mas aponta para um propósito que Deus deu a ele dentro da história da redenção, dentro do plano perfeito e dentro da vida de Noemi. Obed seria instrumento da graça de Deus, participante ativo da restauração de Noemi. O seu nome, ele proclama o Deus que estava fazendo tudo, levantando um servo para trazer vida onde havia vazio. É esse o Deus que conduz a história. O nome de Obed não foi colocado por acaso. E no fim do verso nós vemos que Obed
não apenas traz consolo para Noemi. A palavra de Deus vai nos revelar um passo decisivo na história da redenção. Deus aqui dá para nós mais um flash da sua história de redenção, do seu grande plano eterno. De sua descendência viria Davi. Obed seria o avô de Davi, e de Davi, da dinastia de Davi, veio o nosso Salvador, o Messias, o Deus encarnado que se revelou a nós, aquele que levou sobre os seus ombros os nossos pecados. Deus entrelaça a vida de pessoas simples, irmãos, como eu e você, de uma família comum cheia de pessoas pecadoras, para revelar o seu plano eterno através de nós. E a partir do verso 18, se puder ir colocando aqui, o texto ele aprofunda o ponto e apresenta para nós a genealogia de Davi, revelando os descendentes. Eu não sei se é Perez ou Pérez, né? Então, aqui a palavra nos revela os descendentes de Pérez. As escrituras mostram aqui o plano de Deus, que ele é eterno, grandioso, complexo demais para nós percebermos em apenas 80 anos. Nós não vamos conseguir olhar e entender a história de Deus vivendo 80 anos da nossa vida. Então o que Deus faz? Deixa para nós um compacto de gerações para mostrar que Ele está cuidando de tudo. Nós fazemos parte do plano dele, mas é Ele que governa tudo com detalhe. Aqui nós vemos o plano de Deus construído através de pessoas falhas, quebradas, alcançadas pela graça, usadas por um Deus soberano. Nós temos diante de nós, aqui, irmãos, o Deus perfeito que conduziu a sua história. E aí, eu queria lembrar que esse pedacinho aqui, de trecho aqui, do verso 18 até o verso 22, ele é tratado como um toledote. Isso a gente pode aprender na escola bíblica, mas simplificando, ele representa registros de descendência que demonstram como Deus conduziu a história para nós. Em Ruth nós vemos esse pequeno toledote, nós vamos ver nos 5 primeiros livros da Bíblia, toledotes maiores, mas em Ruth nós vemos um pequeno detalhe de como Deus conduziu essa história, e a história de Ruth não é uma história de acaso, não é um romance jogado ao acaso que nós podemos tirar. Não, o livro de Ruth é um livro cheio de teologia profunda, pactual de Deus e fidelidade ao seu povo, e Deus está mostrando isso através dos últimos versículos aqui. Mas eu queria refletir com vocês, e queria que a mídia colocasse, a partir do que eu fosse falando, Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, quando nós chegamos nesse texto, nós vamos ver esse toledote muito maior, muito mais largo, muito mais extenso, com muito mais pessoas, e ele chega até Jesus Cristo. Esse toledote aqui, ele inclui algumas coisas diferentes dos outros, para cumprir o seu plano eterno. Deus aqui, Mateus aqui de forma didática, ele vai trazer para nós tanto os homens quanto as mulheres que fizeram parte da história do plano eterno de Deus para trazer seu Filho ao mundo e para nos salvar. E aqui, irmãos, nós vemos Tamar, no verso 3. Quem era Tamar? Tamar era uma mulher marcada por engano e escândalo. Ela queria um filho e ela se vestiu de prostituta para dormir com o seu sogro, para que a sua geração fosse passada adiante. Nós vemos Raabe, a prostituta Raabe, no versículo 5. Ela deu lugar de proteção aos espias que estavam indo sondar a terra prometida, e Deus a encontrou com fé. Nós olhamos para Ruth, a história que nós já vimos, uma moabita de um povo pagão. Ela era estrangeira e foi encontrada pela graça de Deus. Aí nós olhamos para Judá, no verso 2, um homem que pecou gravemente contra Deus. Nós olhamos para Arão, no versículo 4, que caiu em idolatria e rebeldia. Nós vemos Abraão e Isaque, que cometeram o mesmo pecado, mentiram,
mentiram sobre sua mulher ser sua esposa. Nós olhamos para Jacó, no verso 2, que enganou, que passou o povo para trás, seu irmão para trás. Nós vamos olhar para Davi, que adulterou e falhou tremendamente como pai. A genealogia inteira, irmãos, de Mateus 1, ela proclama a nós um Deus perfeito, que faz o seu plano perfeito por meio de pecadores redimidos, por meio de um único que era possível de redimir esse povo, Jesus, o Jesus Cristo encarnado que veio até nós. Essa lista, irmãos, ela revela a soberania absoluta de Deus sobre a história, a profundidade da graça que alcança o improvável. Todas essas pessoas eram improváveis aos nossos olhos, mas elas fizeram parte de um plano perfeito de Deus. Pessoas que eram indignas, pessoas que eram pecadoras e falhas como nós. Nós tínhamos uma certeza absoluta de que essa história poderia e não daria certo aos nossos olhos. Se fôssemos nós nessa história, provavelmente nós também olharíamos para ela e diríamos: não, essa história só vai dar errado, essa história não vai chegar a lugar nenhum. Mas a genealogia de Jesus, irmãos, ela nos mostra que Deus cumpre o seu plano perfeito apesar de nós. E muitas das vezes, aquilo que jamais escolheríamos, Deus usa para colocar no meio do seu plano perfeito. Ele escreve a sua história com pessoas falhas, com pessoas caídas, com pessoas endurecidas de coração, e termina com a sua graça perfeita e bondosa. E é isso que fica para nós de lição, irmãos. É isso que fica para nós de lição. Deus continua usando pessoas quebradas. Deus continua usando pessoas limitadas e pecadoras, gente como eu e você, para a glória do seu nome. Isso só é possível por causa de Jesus Cristo, o Filho prometido desde Gênesis, revelado no protoevangelho, aquele que restauraria o povo e conduziria a humanidade à comunhão com Deus. Somente Jesus, irmãos, foi e é capaz de trazer esperança a homens como Abraão, a homens como Arão, a homens como Davi, a homens como Boaz, a mulheres como Tamar, a mulheres como Raabe, a mulheres como Ruth, a pessoas como eu e você. Quando nós olhamos para a nossa vida e nos achamos indignos diante de Deus, Jesus, por seu amor fiel e pactual, nos faz digno de estarmos dentro dessa história e desse plano perfeito. A graça que alcançou eles também nos alcança em meio à nossa vida. Portanto, irmãos, não pensem que os seus pecados definem o final da sua história. Não, os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas limitações não definem como nós terminaremos a nossa jornada. Não imaginem que por causa dos altos e baixos que nós vivemos na nossa vida, por causa de tudo aquilo que nós fazemos contra Deus, Deus se esquece de nós ou nos abandona. Deus não se esquece de nós em momento algum de nossa vida. A genealogia de Mateus, que nós olhamos para ela aqui, ela só nos lembra justamente ao contrário. Ela nos lembra o quanto Deus nos ama, como Ele escreve a sua história de redenção através de pessoas imperfeitas. O homem que rejeitou a Deus lá em Gênesis, agora é trazido de volta por meio de Jesus Cristo. É isso que essa genealogia nos traz. É isso que aquele pequeno traço de genealogia no final do livro de Ruth nos traz. Então, meus irmãos, não parem pelo caminho. Não deixem que as dificuldades da vida, os tropeços, os pecados que ainda não precisam ser vencidos, roubem a nossa esperança da vida eterna. No final de tudo, nós receberemos o prêmio da grande eternidade, da graça transbordada a nós de forma plena e eterna. No final de tudo, nós receberemos o prêmio da graça e da misericórdia que Deus preparou a nós. Talvez nós cheguemos lá cansados, talvez nós cheguemos lá feridos,
Talvez nós vamos chegar lá mancando, mas nós chegaremos ao final da jornada, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, segundo a sua vontade, através do seu Filho Jesus, porque Ele nos garantiu, irmãos, e Ele nos sustenta enquanto nós caminhamos, Ele nos perdoa quando nós caímos, Ele nos levanta pela sua ressurreição, Jesus nos levanta pela sua ressurreição, e assim como Noemi foi restaurada, assim como Boaz, filho de uma mulher nascida pela marcada da prostituição, se tornou um homem íntegro, temente a Deus, que marcou a descendência de uma história. Assim como Raabe foi escolhida pela fé, assim como Davi, após pecar, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Assim Deus deseja que nós sejamos. Assim Deus deseja que nós vivamos. Ele usa pessoas frágeis, inseguras e muitas vezes desanimadas, mas pessoas que confiam em um Deus perfeito e eterno por toda a sua vida. Mesmo, irmãos, o mesmo Deus que conduz a história da redenção desde o início, Ele nos conduz nessa história, Ele nos faz seu povo e Ele deseja que nós vivemos essa vida segundo a sua vontade. E Deus quer usar, irmãos, a tua vida nessa história maravilhosa. Por isso, meus irmãos, não desanime, não pare, não aceite viver acomodado no pecado que nós temos guardado dentro daquela caixinha, que muitas das vezes nós corremos a Ele quando as coisas ficam difíceis, uma vida de lamentação e de murmuração. O nosso Deus já revelou que Ele tem grandeza suficiente para nos fazer temê-lo e amá-lo em meio a tudo isso. Como Ruth, nos levantemos todos os dias, enfrentemos as nossas batalhas, que tenhamos a percepção correta de um Deus pactual, que nos amou de forma definitiva, que lutemos contra os nossos gigantes, que nos dão medo todos os dias, e que quando nós cairmos, irmãos, que nós nos lembremos sempre que Deus nos ampara, que Deus nos cura, que Deus nos resgata e que Deus nos perdoa. E quando pecarmos, porque nós vamos pecar, e quando falharmos, porque nós vamos falhar, voltemos rapidamente aos pés da cruz, quando nós cantamos aqui. A cruz é o lugar do cristão falho, a cruz é o lugar do cristão perfeito, a cruz é o lugar daquele que está no topo da montanha e no fundo do vale. A cruz é o lugar onde todo cristão deve estar, irmãos. Voltemos aos pés da cruz, arrependemos dos nossos erros e das nossas falhas, busquemos misericórdia de Deus e deixemos que a graça dele transforme a nossa vida todos os dias da nossa vida. Somente Jesus pode nos dar forças, somente Jesus pode nos dar santidade, somente Jesus pode nos fazer perseverar durante essa jornada. Ele veio, fez e nos disse: siga-me, carregue a sua cruz, olhe para mim e vá até o fim da sua jornada, porque no fim de tudo, eu estarei esperando vocês, porque lá existe uma vida eterna, uma esperança sem fim e uma alegria que vai nos contagiar para sempre. Que nós olhemos para essa história, irmãos, e enxerguemos que o mesmo Deus que conduz o ordinário na nossa vida também nos conduz nos momentos de falha, nos momentos de tristeza. Não se acomode, não ache que a vida cristã ela deva ser só o domingo de manhã ou as terças-feiras. Não, a nossa vida, os nossos embates acontecem todos os dias. Não desanime, não ame mais esse mundo do que a Deus, não flerte com o pecado, porque vocês vão cair se vocês não buscarem a Deus. Nós temos uma grande missão, nós fazemos parte de um plano eterno e perfeito, e nós precisamos viver a nossa vida da forma que Deus deseja. Nós somos chamados para fazer a vontade do Pai. Ele é o Deus que nos guia com graça, que nos restaura com amor, que nos sustenta quando nós tropeçamos. Que nós saiamos daqui, irmãos, nesse domingo, nesta manhã, nos lembrando que não caminhamos sozinhos. Em momento algum nós estamos sozinhos e dependentes do que nós vivemos. Deus não desamparou nenhum na história da redenção. Deus não vai desamparar nós.
Ele deseja que nós nos posicionemos diante dele. Nós somos parte de um pequeno trecho de uma grande história de redenção da vida eterna. Que nos lembremos sempre, o final dessa redenção sempre é Cristo. E por causa dele nós podemos seguir com fé, sabendo que a sua graça é fiel e suficiente para nós em todo o tempo da nossa vida, irmãos. Que Jesus não seja apenas parte daquilo que nós ouvimos. Se nós ouvirmos sobre Jesus e ele não fizer parte da nossa alma, e se nós não desejarmos vivermos como ele viveu, se ele não impactar a nossa vida todos os dias, em vão é estar aqui todos os domingos, em vão é desejar estar aqui todos os domingos. Jesus Cristo precisa fazer parte da nossa existência. Que Jesus não seja apenas uma parte da nossa história, que ele seja aquele que conduz a nossa história, que vivamos firmes nele, desfrutando da graça que nos sustenta hoje, da esperança segura que nos acompanha até a eternidade, porque Deus já nos garantiu ela todo dia. E assim nós chegamos ao final da história do livro de Ruth, um Deus que conduz a sua história com fidelidade, com seu amor pactual, que cuidou de nós, que continuará cuidando de nós e que deseja de nós um posicionamento. Amém? Vamos orar. Deus,